O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Jesus continua no templo de Jerusalém e o que vê ali o deixa furioso. Ele não tratava com dureza as prostitutas, os adúlteros ou os coletores de impostos que eram corruptos. Ele veio em graça para chamar pecadores ao arrependimento, antes de vir outra vez para julgar aqueles que não o receberam. Mas se existe algo que o deixa indignado, é transformar a casa de Deus num negócio. Ele expulsa de forma tempestiva os comerciantes do templo, mostrando assim que tem autoridade sobre o próprio templo. Aquela casa de oração tinha sido transformada em casa de negociação e covil de ladrões. Esta é a segunda vez que Jesus faz isso, que expulsa os comerciantes do templo. A primeira foi foi 3 anos antes, quando ele iniciou seu ministério. O problema não está no comércio. As pessoas que visitavam o templo precisavam comprar animais para os sacrifícios, os cambistas precisavam trocar as moedas que os fiéis traziam do exterior para fazer as ofertas. O problema é fazer da casa de Deus uma grande feira e do próprio Deus um grande negócio. Será que é isso que acontece hoje na cristandade? Não, eu acho que hoje é muito pior. Os comerciantes da cristandade vendem o próprio Deus, condicionando o recebimento de bênçãos e salvação às ofertas que as pessoas fazem. Eles vendem Deus numa garrafa, como se fosse um gênio pronto para satisfazer os desejos de riqueza e prosperidade dos seus compradores. Não há nada de errado em você ir a uma livraria comprar bíblias, livros ou música cristã. Agora, transformar Deus e os cristãos em negócio aí é outra história. O livro de Apocalipse mostra o contraste entre a igreja, a noiva de Cristo, e a Babilônia, a grande meretriz. O testemunho da igreja neste mundo, que deveria ser o de uma noiva fiel, transformou-se no quê? No testemunho de uma grande prostituta. Experimente ler o livro de Atos e as cartas dos apóstolos para você ver se encontra qualquer semelhança com aquilo que vê na cristandade ao seu redor. Lá em Atos, nos livros das cartas dos apóstolos, não havia pregadores milionários vivendo às custas do dinheiro de fiéis. As reuniões dos cristãos não eram shows com plateias histéricas. Não havia imagens, novenas, correntes, fogueiras santas, um sem número de superstições que você vê hoje para entreter as pessoas. E o Evangelho era pregado para as pessoas serem salvas pela fé em Jesus, para se tornarem membros do corpo de Cristo e não de alguma organização ou denominação. Quando Jesus voltar, ele não virá para expulsar os mercadores do templo. Ele virá para julgar aqueles que pregam, fazem milagres e curas em seu nome como fonte de lucro. Jesus sai dali do templo e nem mesmo dorme em Jerusalém. Tamanho é o seu desgosto. Desgosto com esse tipo de coisa. Ele prefere dormir em Betânia. Israel havia se tornado como uma figueira sem frutos, como aquela que ele encontra nos próximos 3 minutos. Visite www.3minutos.net.